Olá, meu nome é Tiago Tis. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre a volta de Jesus. Como base, vamos usar o capítulo 7 de Daniel. O estudo desse capítulo ele será dividido em duas partes. Na primeira, que é hoje, vamos falar sobre os 4 animais da visão de Daniel. E na segunda parte desse vídeo, que será uma continuação, então, muito importante, nós vamos falar então sobre os 10 chifres e o chifre pequeno que procede dentre os 10. Qual é o contexto então do capítulo 7? O capítulo 7 ele começa então no versículo 1 com uma informação que ela é muito importante. Daniel começa dizendo o seguinte: no primeiro ano do rei Belsazar, rei da Babilônia, Daniel ele tem um sonho. E eu quero fazer uma observação aqui muito importante. Essa informação do versículo 1, ela nos faz entender que o livro de Daniel ele não está numa ordem cronológica. Quando lemos o capítulo 5 de Daniel, nós vamos ver ali o rei Belsazar ele dando um grande banquete onde ele usa os utensílios do templo. E ali uma mão misteriosa aparece escrevendo uma mensagem na parede. E naquela noite, no versículo 30, nós vamos perceber que naquela noite o rei Belsazar ele morre. E então o seu reinado ele passa para a mão dos medos e persas. Por que essa informação do versículo 1 ela é tão importante? Porque ela nos mostra que o capítulo 7 aconteceu antes do capítulo 5, aonde Belsazar morre. O versículo 2 de Daniel, ele traz algumas informações muito importantes, porque nós vamos entender a linguagem profética através de duas chaves aqui encontradas. Primeira, os 4 ventos do céu. Eles são usados para falar dos lugares para onde Deus dispersou o povo de Israel. Portanto, eles representam os 4 cantos da terra. Nós vemos isso em Zacarias 2:6, Ezequiel 37:9, Mateus 24, do versículo 29 ao 31 e muitos outros textos. Mas nós temos uma segunda chave para entender a linguagem profética, que é a expressão o grande mar. O grande mar, no tempo de Daniel, ele estava se referindo específico ao mar Mediterrâneo, da onde então nas redondezas se encontram muitas nações. Em Apocalipse 17, versículo 15, nós vamos ver então essa interpretação, porque o anjo ele vai dizer a João o seguinte: as águas que você viu aonde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e línguas. Então, aqui está uma chave para entendermos, tá? 4 ventos representam então os 4 cantos da terra. O grande mar representam povos, multidões, nações e línguas. No versículo 3, então, Daniel ele vai começar a falar que ele vê 4 animais grandes, diferentes um dos outros, que subiam do mar. Olha a expressão do mar. Então, está falando que veio dos povos, multidões, nações e línguas, esses 4 animais. A pergunta é, quem são esses 4 animais? No versículo 17, Daniel ele recebe a interpretação. Vai dizer que esses 4 animais são também 4 reis, portanto, 4 reinos, 4 impérios. E isso é importante para entendermos o capítulo 13 de Apocalipse, que fala sobre a besta que emerge do mar, o capítulo 17 de Apocalipse, que fala sobre a besta que era, não é, mas que está para emergir do abismo. E então é no versículo 4 que Daniel vai começar a descrever esses 4 animais que ele enxerga no seu sonho. O primeiro animal era semelhante a um leão, com 2 asas de águia, e enquanto Daniel ele olhava, as asas foram arrancadas e foi levantado e recebeu mente de homem. Quem é esse animal que Daniel está vendo no versículo 4, que ele está descrevendo? Basta olharmos para o símbolo nacional da Babilônia. Era uma figura com cabeça humana, corpo de leão e asas de águia. Olha se não é o que Daniel está descrevendo. Portanto, esse leão ele é símbolo da Babilônia, ele está representando Nabucodonosor. E isso é muito importante porque nós vamos perceber através dessa informação
que a visão do capítulo 7 ela está em paralelo com o capítulo 2 de Daniel, que fala sobre a estátua. O leão aqui, ele está retratando um paralelo da cabeça de ouro, que lá em Daniel 2 ele recebe a interpretação como sendo o rei Nabucodonosor do Império da Babilônia. Qual que é a característica desse império, então? Nós vamos perceber aqui na revelação dessa imagem, desse animal. A característica ela é encontrada nas figuras de linguagem que nós vimos até agora. A cabeça, ela reina sobre o corpo. O ouro sobre os metais. O leão sobre os animais. A águia sobre as aves do céu. Então, a principal característica do reino da Babilônia é a liderança. Prestem atenção, a principal característica é a liderança. Isso é muito importante. Outra informação importante é a seguinte. A antiga Babilônia, atualmente, ela representa que país, que nação? O Iraque. Então, grave bem essas informações, porque tudo isso é importante para entendermos o livro de Apocalipse. Então, Daniel, no versículo 5, ele vai narrar agora o surgimento do segundo animal. E ele vai falar que era semelhante a um urso, que se levantou sobre um dos seus braços, e na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e foi-lhe dito, levanta e come muita carne. Todas essas informações do versículo 5 são importantes. Quem é que é esse urso? Através do capítulo 8 de Daniel, nós vamos ter a informação que o império que sucede a Babilônia, então, é os medos e persas. Esse urso, ele se levantou sobre um dos seus braços. Essa informação, ela nos mostra um dado histórico. Vai dizer que os persas, eles se destacaram muito mais do que os medos. Ciro, ele se destacou muito mais do que Dario. E essa visão ela está em paralelo com a estátua de Daniel capítulo 2, porque esse urso que representa os medos e persas, ele também é retratado na imagem da estátua de Daniel 2 como sendo o peito e os braços de prata. Agora, qual que é a característica desse império persa? Foi-lhe dito que ele levantasse e comesse muita carne. Isso fala de muita destruição. Os historiadores afirmam que essas 3 costelas na boca do urso representam as 3 maiores conquistas dos medos e persas, que foi a Líbia, o Egito e a Babilônia. Atualmente, quem é a antiga Pérsia? O Irã. Isso é muito importante, porque quando formos estudar daqui uns dias sobre Gog e Magog, em Ezequiel capítulo 38 e 39, nós vamos perceber que a Pérsia, o atual Irã, é o primeiro país a ser citado naquela lista de países que vão se reunir contra Israel. Então, no versículo 6, agora nós vamos ver o surgimento do terceiro animal, um leopardo. Esse leopardo, Daniel narra como sendo um animal com 4 asas, 4 cabeças e que foi-lhe dado domínio. Quem que esse animal representa? Ainda no capítulo 8 de Daniel, nós vamos perceber que o terceiro império revelado a Daniel é a Grécia, de Alexandre o Grande. E isso está sendo retratado aqui por esse leopardo. Nós vamos perceber no capítulo 8 que o bode, que tem um grande chifre que representa Alexandre o Grande, esse chifre ele é quebrado e surgem 4 no seu lugar. E esses 4 chifres, eles representam os 4 grandes generais que assumem o território do império após a morte de Alexandre o Grande. Agora, essa visão do capítulo 8 ela está em paralelo com a visão do capítulo 7, porque aqui nós vamos ver um leopardo que é um dos animais mais rápidos e mais ágeis, e este animal ele retrata a rapidez com que Alexandre o Grande estabeleceu o seu império. Agora nós vamos ver esse leopardo com 4 cabeças. Essas 4 cabeças representam a divisão do Império Grego após a morte de Alexandre o Grande. Se eu perguntar para vocês qual é a característica desse Império Grego, é dominar. Por que isso é importante? Nós vamos perceber no capítulo 6 que foi-lhe dado domínio.
Por que entender a característica de cada um dos impérios é importante? Porque quando estudamos o Apocalipse, nós vamos ver que a besta que emerge do mar, a besta que sobe do abismo, ela tem aparência de leão, ela tem semelhanças do urso e semelhanças do leopardo. Por que isso é interessante? Porque ela vai ter as mesmas características. Característica de liderança, característica de destruição e de domínio, que é o que a gente está vendo hoje aqui em Daniel capítulo 7. Bom, mas na atualidade, a antiga Grécia, né, o território conquistado por Alexandre o Grande, quem é hoje nos nossos dias? Na atualidade, nós vamos encontrar o Império Grego conquistado por Alexandre o Grande dividido em 4 territórios. Nós vemos isso no capítulo 8 de Daniel, que o Império de Alexandre o Grande é dividido entre os seus 4 generais. Primeiro, ele envolve a Grécia e a Macedônia. O segundo, a Turquia. O terceiro, Irã, Iraque, Síria e Líbano. E o quarto território, o Egito. No versículo 7, Daniel agora vai começar a descrever um quarto animal, dizendo que ele era terrível, espantoso, sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E ele tinha 10 chifres. Quem é que é esse animal que Daniel não consegue descrever? Esse animal, ele representa a Roma. Basta nós olharmos para a expressão, diz que esse animal ele tinha dentes de ferro. Isto está em paralelo com a visão da estátua, as pernas de ferro, que nós vimos no vídeo anterior que falava sobre o Império Romano, o estabelecimento do Império Romano. Quais são as características desse império? Primeiro, a visão do capítulo 7 de Daniel está dizendo que ele seria um império poderoso, sobremodo forte e que causaria muita destruição. E que é desse império que se levantariam então os 10 chifres, ou em paralelo com a visão da estátua, os 10 dedos. Porém, para descobrirmos atualmente quem é o Império Romano ou como ele está dividido, nós precisamos olhar para a história. A história vai nos revelar que o Império Romano ele foi dividido em 2 partes. Roma Ocidental, que são os atuais países europeus, e Roma Oriental, que são os países do Oriente Médio. É muito importante sabermos dessa divisão. Por quê? Porque essa divisão ela gerou 2 linhas de interpretação acerca do cumprimento das profecias do tempo do fim. Uma das linhas de interpretação que dá ênfase vai falar que os 10 chifres e o chifre pequeno que aponta para o anticristo virá da Roma Ocidental, ou seja, dos países europeus. Enquanto a outra linha de interpretação vai dizer que os 10 chifres, que são também 10 reinos, da onde se levantará o anticristo, o chifre menor, virá da Roma Oriental, ou seja, dos países do Oriente Médio. E isto é um assunto muito importante que nós vamos tratar na parte 2, que será uma continuação deste vídeo. E nós podemos ainda ampliar a visão desse capítulo que Daniel está lendo quando lemos textos paralelos. Por exemplo, só deixando aqui uma observação, quando lemos Oséias, capítulo 13, versículos 6 ao 9, nós vamos perceber a presença desses 4 animais. É muito importante entendermos sobre esses 4 animais, porque esses 4 animais, eles estarão na formação do animal que surge do abismo, o mesmo animal que sobe do mar. Quando olhamos para Oséias, o profeta ele vai ampliar o nosso entendimento falando sobre esses 4 animais, mostrando que eles são punições como consequência dos pecados do povo. Quando lemos Oséias capítulo 13, do versículo 6 em diante, nós vamos ver Deus dizendo para o povo: quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Por isso virei sobre eles como leão. Como leopardo, ficarei à espreita junto do caminho. Como a ursa de quem roubam os filhotes, eu os atacarei e os rasgarei.
Como leão eu os devorarei, e um animal selvagem os despedaçará. Você foi destruído, ó Israel, porque está contra mim, contra o seu ajudador. Perceberam nesse texto de Oséias os 4 animais? O leão, o leopardo, o urso e o animal selvagem que despedaça? Lembra de Daniel 7, versículo 7? O animal que tem dentes de ferro com os quais despedaçava? Nós vemos aqui em Oséias os 4 animais e Deus está dizendo são punições por causa dos pecados do povo. Então, o que nós vimos nessa primeira parte desse vídeo? Nós vimos que o leão, ele representa a Babilônia e ele está em paralelo com a cabeça de ouro. Nós vimos que o urso com 3 costelas que se levanta sobre um dos seus braços, ele está em paralelo com o peito e braços de prata, que representam o império dos Medos e Persas, aonde os persas se destacaram. E nós vimos que o leopardo com 4 cabeças e 4 asas, ele está em paralelo com o ventre de bronze, que representa então o Império Grego. E vimos também que o quarto animal, que tem dentes de ferro, ele está em paralelo com as pernas de ferro representando o Império Romano. E é deste quarto animal que se levantará então os 10 chifres, que está em paralelo com os 10 dedos da estátua do sonho de Nabucodonosor. Destes 10 chifres, do meio deles se levantará o chifre menor, que representa o personagem do anticristo. E nós vemos pelo sonho de Nabucodonosor que isso acontecerá no tempo do fim, antecedendo a volta de Cristo, a pedra que é cortada sem o auxílio de mão. E até porque o livro do Apocalipse diz que esses 10 reinos, que são representados pelos 10 dedos e os 10 chifres, eles receberão poder junto com a besta, quando a última semana tiver dado início. É isso que nós precisamos entender nessa primeira parte. O que significam os 4 animais e qual a sua interpretação. Se você gostou desse vídeo, clique no quadradinho vermelho no canto da tela, se inscreva no canal, deixe seu like e os seus comentários. Comente qual o seu entendimento sobre esse assunto. Vou ter o maior prazer em ler, apenas seja respeitoso. Lembre, somos todos irmãos em Cristo. E se você for da cidade de Bento Gonçalves, eu quero lhe convidar para estar conosco essa semana, congregando e cultuando ao Senhor. Então, um abração, graça e paz e até a segunda parte desse vídeo.